Meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Aleluia. Graça e paz, amados. Glória a Deus por isso. Estamos agora na nossa terceira aula, né? Sabemos que o nosso professor, o Espírito Santo, ele vai trazer para nós revelação, conhecimento, entendimento, sabedoria da palavra. Nós cremos em transformação e mudança vinda do alto, para aquele que desejar, para aquele que buscar a palavra com todo o esforço, apreço, porque Deus é o maior interessado no nosso crescimento. Deus é o maior interessado que a gente cresça e resplandeça a glória dele aqui na terra. Que a gente possa ter esses minutos de aula, esse tempo de aula, considerando mesmo, valorizando aquilo que a gente vai receber da parte de Deus. Não estamos recebendo algo comum. Não, a gente está recebendo coisas espirituais, porque somos seres espirituais. E as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então, é tempo de acordar, é tempo de despertar, é tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar Ele enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Ainda temos a liberdade de podermos estar nas redes sociais falando desse amor, dessa grandeza. E essa palavra que você vai receber, essa aula que você vai receber, guarda ela no teu coração. Porque existe um inimigo da nossa alma que quer roubar essa semente que eu e você tem. Porque essa semente é valiosa. Você acha que alguém só vai roubar o que não tem valor? Então o diabo, ele vai querer roubar aquilo que nós já temos da palavra. Ele vai querer interferir no nosso crescimento. Ele vai levantar circunstâncias, pessoas, questionamentos. E eu vou te dizer uma coisa. Se você quer crescer espiritualmente, esquece as coisas que para trás ficam. Avança para o que estão diante de ti. Há algo novo chegando para você. Há algo novo se iniciando, porque quando a palavra ela é ministrada, quando a palavra ela é ensinada, algo novo está chegando para nós. O maior interessado no nosso crescimento, ele está disponível no âmbito e no ambiente onde você estiver, ouvindo essa aula, assistindo essa aula. Então, abre teu coração para receber dessas verdades, essa verdade que liberta. Lá, João 8, o Senhor estava falando para os discípulos que creiam nele. Eu vou abrir o texto antes da gente orar. E eu quero trazer para você uma consciência maior daquilo que você está recebendo. Ele diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, preste bem atenção, se permanecer, sois verdadeiramente meus discípulos. Ele diz que há uma condição para ser discípulo: permanecer na palavra. Aí ele diz, dá o resultado daquele que permanece: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você quer ser livre? Você sabia que nós vivemos muitas vezes numa prisão da alma, porque não conhecemos essa verdade? E chegou agora o tempo de conhecermos e sermos livres. Não é mais tempo de perder tempo. É tempo de buscar ao Senhor de todo o coração. De buscar a Deus como nunca buscamos antes, porque hoje estamos mais crescidos do que ontem. Então, olha essa verdade que liberta, essa verdade que transforma. Ela está disponível para mim e para você. Então, esse momento que você tem agora de aprender essa verdade, deixa tudo de lado e foca no principal, que é a palavra de Deus. Foca naquilo que é puro, que é honesto, que é amável e que é de boa fama. Não se distraia. O diabo quer levar a gente para a nossa mente para 1001 coisa. Pode vir 1000 pensamentos, mas você tem o poder de controlar a sua mente e levar a sua mente cativa em obediência à palavra. A prestar atenção do início ao fim,
anotando, voltando aquilo que você não entendeu, pedindo sabedoria ao Espírito Santo, pedindo revelação a Ele, porque isso aqui simplesmente não é uma aula que você está assistindo, não, estou fazendo o que eu quero, estou fazendo o discipulado. Não, isso é algo espiritual para o teu crescimento, para o meu crescimento. Então abre o teu coração, porque a graça se manifestou salvadora para todos os homens, Jesus se manifestou para todos os homens, mas nem todos querem Ele. Mas eu e você está tendo a oportunidade de querer esse Jesus que vai nos libertar de todos os sofismas e fortalezas que está na nossa mente, que nos impede de avançar, que nos impede de crescer, que nos impede de fazer com que outras pessoas também conheçam Ele, que isso é o intuito do Evangelho. O intuito dessa palavra que eu e você está recebendo é fazer discípulos de Jesus. Aí ele diz, para você ser meu discípulo, você tem que permanecer na minha palavra. Então guarda essa semente preciosa que você vai ouvir mais essa noite, ou esse dia, eu não sei o momento que você vai assistir. Mas guarda essa semente preciosa. Guarda no teu coração. Por isso que a palavra diz que acima de tudo o que devemos guardar é guardar o nosso coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Então pega essa semente e coloca lá, porque quando for sair coisas da tua boca, vai sair palavra de Deus, vai sair vida. Vai sair palavras de edificação, de transformação, de mudança. Conceitos sendo quebrados. Coisas sendo transformadas. Luz chegando. Porque é isso que Deus quer de mim e de você. Então agora eu queria que você aí, onde você estivesse, se você puder, você baixar a sua cabeça, para que a gente possa orar em reverência ao nosso Deus e Pai, esse Deus maravilhoso que nos deu todas as coisas. Você só está assistindo essa aula porque Ele permitiu. Eu só estou dando essa aula porque Ele permitiu, Ele proporcionou o ambiente, Ele proporcionou o momento, Ele proporcionou o tempo. E é tudo dEle e tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Então fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, te rendemos graças, Senhor. Porque mais uma vez estamos aqui diante de você, Pai. Nessa terceira aula, nós queremos te entregar de todo o nosso coração o desejo de aprender com você, Espírito Santo. Eu sei que você é o nosso professor por excelência. É você que vai trazer revelação. É você que vai trazer discernimento. É você que vai trazer instrução. É você que vai trazer conselhos para nossas vidas. É você que vai trazer mudança. Espírito Santo, quebra todo sofisma, fortaleza, toda altivez que se levanta contra essa matéria, dízimos e ofertas, Senhor. Algo que o diabo tem prendido os filhos de Deus no reino espiritual para que eles não possam progredir, para que eles não possam avançar. E nós, nesse momento, neutralizamos toda ação do mal que queira prejudicar o bom andamento dessa aula, na autoridade do nome de Jesus. E eu digo, os alunos, quando estiverem assistindo, no reino espiritual, independente de hora, de dia, eu dou uma ordem que você não tem poder sobre a vida de cada um deles. E eu neutralizo sua ação para que eles possam ter uma mente livre para receber essas sementes preciosas. Obrigada, Senhor, porque você é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Você é o Deus todo-poderoso. Você é aquele que era, que é e que há de vir. Nós só queremos te render graças, Senhor. Obrigada, Pai. A palavra é gratidão. Gratidão por tudo aquilo que você tem feito, está fazendo e ainda vai fazer na vida dos nossos alunos, na vida dos nossos professores, na vida do apóstolo, na vida do pastor Halley. Que o Senhor continue acrescentando cada vez mais e derramando mais e mais da sua sabedoria, para que assim nós possamos alcançar mais vidas e fazer a tua vontade. E tudo que vier a acontecer durante esse período, que seja para a honra e a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Oh, aleluia, glória a Deus por isso. Eu creio que você está animada aí onde você está. Que o teu coração agora dê uma acelerada assim para desejar conhecer mais essa palavra, essa verdade. Eu estou com expectativas a 1000, independente do que esteja acontecendo do lado de fora, mas o importante é aquilo que nós estamos recebendo do lado de dentro para transformar a nossa mente, transformar os nossos pensamentos. Então vamos dar continuidade à nossa aula. Eu não vou voltar àquilo que eu vim ensinando nas matérias nos dias anteriores, porque tem muito conteúdo e eu creio que você já entendeu bem
porque o professor estava aí te ensinando. E nós vamos dando continuidade no capítulo 3. Nós vamos iniciar hoje do capítulo 3. Para que você tenha uma compreensão maior e melhor dos 8 passos que nós, os filhos de Deus, 8 passos para que nós, os filhos de Deus, usufruamos da bênção na área financeira. Ô ministro, é importante que a gente viva bem financeiramente? Lógico. Essa é a vontade de Deus. A Bíblia diz que o Senhor disse, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Então, para que a gente possa comer o melhor dessa terra, usufruímos da bênção na área financeira, que também é vontade de Deus, com equilíbrio, porque infelizmente tem muitas doutrinas sendo ensinadas desequilibradamente e as pessoas estão de uma forma complexa, achando que é difícil e muitas vezes até abrindo mão da sua própria fé, porque acha que Deus não está fazendo na vida dele e faz na vida do irmão. E eu quero trazer para você uma coisa, nós vamos lhe dar uma fórmula de 8 passos fundamentais para nós, os filhos de Deus, usufruirmos da bênção na área financeira. O primeiro passo é sermos ensinados pelo Espírito Santo. Lá em João 14, 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, isso é Jesus falando, esse vos ensinará todas as coisas. Ele diz que ele ensina e ele diz, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Olha para aí. Ser ensinado pelo Espírito Santo. Quando a gente abre o coração para receber dele, quando a gente busca a palavra, a própria Bíblia diz assim, olha, o Espírito Santo, ele vem com um propósito. Ele foi enviado com um propósito de nos ensinar e de nos lembrar aquilo que Jesus tinha dito. O que é que Jesus diz? É o que ele fala através da sua palavra. Quem lê Bíblia, quem conhece a palavra, é ensinado e o Espírito Santo lembra no momento certo que você precisar. O Espírito Santo vai te lembrar daquilo que você já ouviu dela, daquilo que você já meditou, daquilo que você já considerou. Por termos uma vida consagrada ao Senhor, como está lá em Hebreus 11:6. Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Gente, é necessário nós crermos que ele existe e é necessário saber que ele é o maior interessado em nos abençoar. Ele diz que ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabe o que é galardão? Presentes. Aí ele diz, por termos uma vida consagrada ao Senhor, em relacionamento com ele, quando temos o hábito de praticar, considerando, atentando e valorizando os princípios de... Quais são os princípios? Congregar, ler a palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra, falar alinhado à palavra, orar com espírito e em línguas, orar com entendimento, interceder, agradecer, louvar e adorar o Senhor e jejuar. Gente, aqui nós estamos vendo uma receita. O primeiro passo, esse é o primeiro passo. São as práticas do princípio. Aqui congregar, Hebreus 10:25 diz que nós devemos congregar. A Bíblia nos instrui a congregar. Porque ultimamente as pessoas, essa pandemia tem levado muita gente a uma zona de conforto. Não, vou assistir o culto em casa, eu recebo em casa, nada disso. Na congregação, no meio do povo, existe uma unção coletiva nos alcançando de uma forma poderosa. De uma forma maior, porque a unção se manifesta de uma forma maior pelo desejo da quantidade de pessoas que estão ali. Às vezes a gente em casa, tá, aí vê uma coisa, se levanta, vai no banheiro, faz isso, faz aquilo, o menino chama. Aí a gente está negligenciando um dos passos. A gente está negligenciando
o ler a palavra. Eu já li a palavra na igreja. Eu já vi crente dizer assim, não, menino, hoje eu já pratiquei todos os princípios. Eu congreguei, eu li, eu ouvi, eu meditei na igreja. Eu falei com o pessoal a palavra. Eu orei em línguas, que o culto foi fogo hoje. Nós intercedemos lá no culto. Nós agradecemos, nós louvamos ao Senhor. Nós já praticamos os princípios. E aqui fala uma vida. Uma vida fazendo isso. E ainda diz assim, eu fui em jejum. Gente, nós queremos, muitas vezes, colocar questionamentos nas nossas vidas, abrindo precedentes, porque o diabo tem lançado sementes. Mas o congregar é importante, o ler a palavra é importante, ouvir a palavra, meditar nela. Tudo isso são princípios, senão a gente tinha colocado em um só. Mas é necessário que você deseje, que você ame e que você almeje um crescimento espiritual também na área financeira. Amém? Observação. Cumprir um primeiro passo, o de congregar, ler, ouvir, meditar, é o combustível, ou seja, é a força para praticarmos os passos seguintes. Se você não fizer aquilo que eu li anteriormente, congregar, ler, ouvir, meditar, interceder, orar, se você não fizer isso, você não vai ter forças para praticar os próximos passos. Porque é o combustível para que você tenha força para usufruir das bênçãos na área financeira. O segundo passo, praticarmos os mandamentos da palavra de Deus que já conhecemos e entendemos. Praticar os mandamentos, obediência à palavra, dentro daquilo que você conhece e entende. É muito importante a gente considerar aquilo que nós já recebemos da palavra. Nós temos recebido muito da palavra de Deus. Então, nós temos que considerar aquilo. Lá em Gênesis 26, do 1 ao 3, 6, 12 a 14, aqui está falando sobre Abraão, quando ele ouviu Deus e ele obedeceu à voz de Deus. E o que foi que aconteceu por ele ser obediente à voz de Deus? Deus abençoou ele, que as bênçãos de Abraão nos acompanham até hoje. Por conta da obediência, daquilo que Deus falou, ele abriu o coração, recebeu, creu, acreditou, como está lá em Hebreus 11:6. E o que foi que aconteceu? Deus galardoou ele. Veio benefícios para a vida de Abraão. Ele conseguiu aquilo que estava determinado no reino espiritual para a vida dele. Você quer isso para a sua vida? Então, pratique os mandamentos da palavra de Deus que você já conhece e entende. Deus não vai cobrar de você aquilo que você não conhece e não entende. Mas aquilo que você conhece e entende, Deus vai cobrar de você. Que é a mesma coisa que andar em sabedoria. Quando nós estamos praticando a palavra, nós estamos dizendo a Deus que cremos nela e estamos andando em sabedoria. Ou seja, estamos revelando a verdadeira sabedoria. Como está lá em Provérbios 2:6. Eu amo o livro de Provérbios. Provérbios 2:6 diz que porque o Senhor dá a sabedoria. Quem dá a sabedoria? O Senhor. E da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Toda sabedoria só vem da parte de Deus. E só vem como? Quando nós ouvimos os primeiros passos. O primeiro passo. Quando a gente escuta, vai gerar fé no nosso coração, convicção e certeza. Então a gente vai andar em sabedoria. Porque a gente vai saber que praticar a palavra vai nos dar força. É o combustível para que a gente possa usufruir das bênçãos na área financeira. Outro, em temor ao Senhor. Quando a gente anda em sabedoria, a gente está temendo a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Andar em justiça, amor e etc. Ou seja, andar em justiça e amor, por quê? Porque está andando em sabedoria. Por quê? Porque teme a Deus. Porque conhece a palavra. Porque buscou conhecer e entender e decidiu praticar. Então, o segundo passo é praticarmos os mandamentos da palavra de Deus, que já conhecemos e entendemos, que é a mesma coisa que andar em sabedoria, em temor ao Senhor, andar em justiça, amor e etc. Amém? Vamos agora para o terceiro passo. Não amarmos o dinheiro. Ou seja, não termos ele
Não termos ele e os bens materiais como prioridade. Senhor das nossas vidas, que é viver em ostentação, mas colocarmos o Senhor em primeiro lugar. Isso é priorizarmos, realizar os desejos dele. Aprender a palavra dele para andarmos em fé e amor, pregando salvação aos ímpios e ajudando os salvos. Como está lá em Mateus 6, 24, que diz assim. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir aos dois senhores, porque há de aborrecer de um ou amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O terceiro passo é não amarmos o dinheiro. O dinheiro não ser prioridade na nossa vida. Porque não existe, ninguém pode amar dois senhores. Ninguém pode amar duas pessoas ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente ou vai amar um e desprezar outro, ou vai colocar na frente de Deus. Vai colocar o dinheiro na frente de Deus. A gente não pode fazer isso. O que a gente tem que fazer é priorizar os desejos dele, aprendendo dentro da palavra. Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, como a gente viu na aula anterior. Tem muita gente se perdendo porque está correndo atrás do dinheiro e está esquecendo que a fonte de tudo é Deus. Ele é a fonte da nossa existência, ele é o nosso supridor. É ele que supre todas as nossas necessidades. Quando a gente é obediente ao Senhor, as bênçãos nos acompanham por consequência. A pessoa que prioriza Deus na sua vida, ela pode acontecer de passar algum problema financeiro algumas vezes, vai, mas Deus supre, é aprender a esperar nele. Não correr atrás, mas o dinheiro vinha atrás. No início da nossa igreja, o apóstolo pregava muito sobre isso. De não vivermos dependendo, ainda hoje ele prega, de não vivermos dependendo de dinheiro. Que o nosso foco não é isso, o nosso foco, nosso alvo, nosso objetivo é Jesus, é a palavra. Para que a gente não seja escravo do dinheiro. Tem muita gente escravo do dinheiro, que quer ter a liberdade que eu e você tem. Existem pessoas que moram dentro de uma casa que vive com salário mínimo e é feliz. E tem gente que tem mansão e não é feliz. Eu ouvi uma entrevista de um homem que disse que, olha, o dinheiro compra a melhor cama, mas não compra o melhor sono. Que o dinheiro pode comprar os melhores móveis, as melhores casas, mas não forma um lar. Porque só quem pode fazer isso é Jesus. Só quem pode fazer isso é a palavra. Gente que não tem dinheiro vive muito melhor do que muita gente que tem. Então o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Lá em Mateus 6,24, nesse versículo, a palavra mamon, que é de origem hebraica, é traduzida em muitas versões por riquezas. Pois este é o significado dessa palavra. Muita gente está perdendo a sua vida, noites de sono. Está trocando a vida em família. Está deixando de viver a vida de aproveitar para juntar dinheiro. Aí vem uma doença dessa aí, quantas pessoas não morreram? Morreu rico, morreu pobre, morreu de todo jeito. Não teve direito a nada na vida, não leva nada. Então nós temos que ter cuidado para que a gente não se envolva, nem se amolde os padrões do mundo. O mundo tem um padrão. Eu vi algo e isso me chamou muita atenção. Se você parar para analisar como os padrões do mundo têm invadido as nossas casas, eu estou dizendo a minha também. Eu não estou isenta disso. Antes, as pessoas, o marido trabalhava e o marido conseguia sustentar uma casa com o salário que ele ganhava. Hoje trabalha o marido e a mulher e ainda não dá. Por quê? Porque queremos ter tudo que o mundo tem. A gente quer ter a melhor televisão, a gente quer ter a melhor geladeira, a gente quer ter o melhor telefone. Quando sai um telefone de... Oxi, quando você compra um telefone, já surge outro de outra da mesma qualidade, mas com um número maior. Eu não sei nem dizer essas coisas bem, que eu não entendo bem de telefone. Mas
Sempre vai vir algo para que você se comprometa com esse algo, que você corra atrás desse algo e deixe o que é prioridade, que é Deus, na sua vida, para viver correndo atrás das coisas do mundo. E essas coisas do mundo nunca vai lhe satisfazer, porque essas coisas não preenchem, não ocupam o lugar de Deus. Eu já ouvi alguém dizer assim, que Deus criou o homem com vazio. Deus não criou o homem com vazio. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem completo. O vazio veio por conta da queda. E esse vazio tem trazido no coração das pessoas o desejo e o amor ao dinheiro. De correr atrás do dinheiro, independente de. Passa por cima de mulher, de filho, de quem quer que seja. Mas eu e você está aprendendo a priorizar as coisas de Deus. Não colocarmos o dinheiro como prioridade nas nossas vidas. Quando a gente se desprende dele, o Senhor se manifesta nas nossas vidas. Ele supre cada uma das nossas necessidades. Ele mesmo fala em Filipenses que o meu Deus, segundo as suas riquezas, Deus é rico. Ele vai te suprir cada uma da minha e da tua necessidade. Quando nós cremos, nós confiamos, que a gente sabe que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A gente vai aprender a descansar nele. A gente vai aprender a entregar tudo nas mãos dele. A gente vai aprender a viver uma vida desprendida de tudo, das coisas do mundo. As coisas do mundo não vai fazer mais parte da nossa vida. Também tem um versículo de Eclesiastes 5:10. Marcos 10, 17 ao 24, 1 Timóteo, Mateus 6, 25 a 34, Marcos 10, de 28 a 30, Ageu 1, de 1 a 11. Nessa passagem de Ageu, aprendemos com o exemplo de Israel, que quando não priorizar o dinheiro, nada dará certo em nossas vidas. Quando o dinheiro for o alvo, lá em Ageu 1, 11, vai uma lição de casa para você. Diz que quando eles ajuntavam, era mesmo que ajuntar, como a gente diz aí no mundo, num balaio furado. Pega a água com balaio. Você consegue? Pronto, era o que esse povo estava fazendo. Eles queriam as coisas para si e eles não conseguiam nada, porque a intenção do coração deles era errada. Eles tinham a intenção, eles deixaram de priorizar a Deus para priorizar as coisas naturais e só se deram errado. Só deu errado, eles só se deram mal. Mas Deus está trazendo uma consciência maior para nós, que a prioridade é Ele. Esse terceiro passo é não amarmos o dinheiro. Não termos o dinheiro como bens materiais como prioridade, Senhor das nossas vidas. Amém? Observações. Primeira, não priorizar o dinheiro, mas realizar os desejos de Deus foi o que muitas pessoas fiéis a Ele do Velho Testamento fizeram. Como Salomão, por exemplo, lá em 1 Reis 3, do 5 ao 10, que ele diz assim, Salomão, o Senhor chega para ele e pergunta o que era que ele queria. Aí que ele disse que não queria prata nem ouro, mas o que era que ele queria a sabedoria de Deus. Porque ele sabia que a sabedoria de Deus era mais valiosa do que qualquer uma outra coisa. Ele sabia que se ele tivesse sabedoria, as demais coisas iam ser acrescentadas na vida dele. Então, muitas pessoas fiéis do Velho Testamento, como Salomão, por exemplo. Nós vemos também o Senhor Jesus, como está lá em João 4, do 31 ao 34, que diz assim, João 4, do 31 ao 34. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come. Mas ele lhe disse, uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns para os outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Jesus deixou bem claro aqui aos discípulos que o que era importante na vida dele, o que era prioridade na vida dele, não era comida nem bebida, era fazer a vontade daquele que o enviou. E também nós vamos ver que os muitos irmãos da igreja primitiva, eles faziam isso também. Eles aprenderam com Jesus e eles puseram em prática aquilo que eles tinham aprendido com Jesus,
que era fazer a vontade de Deus, que era fazer a vontade daquele que lhe enviou. Porque no meio da igreja primitiva, lá em Atos 4, 34, diz assim: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem era apóstolo, deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendeu, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então a igreja primitiva entendeu muito bem. Barnabé entendeu que a prioridade na vida dele não era o dinheiro. Ele sabia que a prioridade na vida dele era Deus. Ele vendeu e há relatos que ele era um homem muito rico, muito abastecido. Por quê? Porque o coração dele não estava nas coisas do mundo. O coração dele não estava no dinheiro. Então eles manifestaram isso, sendo por isso que Deus manifestou bênçãos materiais em suas vidas. Lá em 1 Reis é a resposta de Salomão, que Deus fez com Salomão. Lá em Mateus é o que Deus fez com a vida de Jesus. Lá em Atos 4:34 ele diz que não havia necessitado nenhum, porque a igreja compreendeu que não deveria priorizar o dinheiro, mas realizar os desejos de Deus. Segunda observação: quanto mais priorizarmos, realizarmos os desejos de Deus, além de usufruirmos de bênçãos materiais neste mundo, por não estarmos vivendo em ostentação, também acumularemos tesouros, ou seja, galardão para nossa eternidade com o Senhor. Gente, é muito importante. Quanto mais eu e você priorizar em realizar os desejos de Deus, mais vamos usufruindo das bênçãos materiais neste mundo ainda. Você já ouviu alguém dizer assim: não, mas Deus quer assim mesmo, quando eu morrer lá na eternidade eu vou usufruir? Não, Deus quer que você usufrua aqui na terra mesmo. Se você for praticando os passos que você vai ouvir, você vai usufruir desses benefícios. Bens materiais são para os filhos de Deus também. E ele não diz só bênçãos materiais, não, ele diz acumularmos galardões, tesouros eternos. Tesouros eternos é o que Deus tem para nós. Porque ele diz assim, ó, em Mateus 6, do 19 ao 20, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós os tesouros do céu, os galardões, onde a traça nem a ferrugem corrói, em onde os ladrões não escavam nem roubam. Ele diz: ei, não priorize as coisas materiais, naturais e terrenas. Me prioriza que além de você ter as bênçãos materiais, você vai estar juntando galardão para as bênçãos espirituais que estão reservadas para você. Existe uma eternidade que nos aguarda. Existe algo superior que nos aguarda. E quando nós somos obedientes ao Senhor, nós estamos acumulando galardões aqui na terra. Não é só simplesmente termos alguma coisa material aqui, não. Nós estamos aqui hoje, mas não sabemos se estamos daqui a alguns minutos, segundos, não. O que nós temos que ter é uma vida de priorizar as coisas de Deus, as coisas espirituais. Você pode estar dizendo aí: agora, ministro, eu não posso mais trabalhar, eu não posso ter uma reserva. Calma, ninguém está dizendo isso. Ô, ministro, agora eu não vou comprar mais nada, não vou mais ajeitar minha casa, não vou mais ver assim. Não, a gente está querendo trazer para você um equilíbrio. A gente está dizendo colocar o dinheiro em primeiro lugar. A gente está falando em priorizar as coisas materiais. As coisas materiais são para os filhos mesmo. Mas isso não pode ser prioridade no nosso coração. De querer ter. É melhor ser. Porque o ter vem por consequência do ser. Quando nós somos realmente aquilo que Deus quer, naturalmente teremos aquilo que está disponível para nós.
Porque muitas vezes, sabe qual é o erro de muito cristão? Achar que ele tem que ter o que o outro tem e tá sofrendo e perecendo. Porque olha para a vida do irmão, acha que a grama do vizinho é mais verde do que a dele. E porque Deus é injusto comigo, porque dá a fulano, não dá a mim? Será que você estudou para isso? Será que você priorizou as coisas espirituais para isso? Você já imaginou se todo mundo fosse médico e quem era que ia ensinar o povo? Você já imaginou se todo mundo fosse empresário? Quem era que ia trabalhar para os empresários? Então, existem classes sociais. Mas isso não importa, isso não diminui ninguém, isso não quer dizer que alguém é melhor do que ninguém, porque tem muita gente que tem dinheiro e não tem nada, não tem aquilo que eu e você tem, que é o Senhor, que é Deus, que é paz, alegria, longanimidade, bondade, fidelidade, que tem dinheiro passando por cima dos outros. Isso não é importante, o importante é acumularmos tesouros no céu. Lá em Apocalipse 22:12 diz: eis que venho sem demora. Isso era Jesus dizendo. E comigo está o galardão que eu tenho para retribuir cada um segundo a sua obra. Então ele vai nos galardoar perante aquilo que a gente faz pelo Senhor. Pelas vidas, através das nossas vidas. Por aquilo que a gente tem entregue ao Senhor, em obediência àquilo que nós já recebemos da palavra, aquilo que nós já conhecemos e entendemos. Que possamos ser bons ouvintes e praticantes dessa palavra. Amém? Quarto passo. Passo importante também. Devolvermos ao Senhor dízimos e ofertas, andando em fé e amor. Ou seja, fazermos isso crendo que é um mandamento do Senhor. Devolver o dízimo é um mandamento do Senhor. E porque amamos, honramos a Ele e ao próximo. O quarto passo é devolver os dízimos. Dízimos e ofertas, andando em fé e amor. Como a gente viu lá em Malaquias 3:6, ele diz: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor. Gente, e tem que ser em fé e em amor. Tem muita gente que está preso porque guarda mágoa no coração. Tem muita gente preso que está aí vivendo uma vida, devolve dízimo e oferta, mas não consegue repreender o devorador porque não perdoa o marido, porque não perdoa um filho, porque não perdoa alguém que lhe fez um mal, não perdoa um patrão que já passou na sua vida, não perdoa uma pessoa que deixou uma marca na sua vida. E pode estar devolvendo o dízimo, mas se não andar em fé e em amor, infelizmente, não vai conseguir usufruir desses benefícios da bênção financeira. Vai até devolver o dízimo, vai até ofertar, mas vai estar preso no reino espiritual, porque o diabo tem prendido, guardando mágoa no coração. Aqui nesses textos de Provérbio e Malaquias foram escritos para a nação de Israel, mas serve para nós, a igreja de Deus, como nós lemos na aula anterior, no 2 Coríntios 9, do 6 a 11, que é um texto belíssimo que nos leva a refletir muito acerca disso. O Senhor diz: olha, se você tem algo no coração e vem trazer uma oferta, te reconcilia com teu irmão e depois traz a oferta aqui. Porque se você colocar aqui é mesmo que não botar nada. Por quê? Porque você não está em paz com o teu irmão. Então, ajusta a tua casa, ajusta a tua vida, para que você possa usufruir da bênção financeira. Quinto passo, ofertar. Semear na vida de pessoas com o propósito de ajudá-las. E sempre dentro das nossas condições. Gente, é importante a gente semear na vida de pessoas. É importante você estar sensível à voz de Deus por uma direção de Deus. Que Deus vai lhe direcionar para abençoar a vida de alguém. Para ajudar a vida de alguém. Porque a oferta, a semente, é ela que vai multiplicar. Lá em Mateus 6, do 1 ao 4...
Diz assim: guardai-vos de exceder a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. Ele estava falando dos fariseus. De outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tudo, porém, ao dares a esmola, ignores a tua mão esquerda o que te faz a mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Gente, é tão importante. Você sabia que tem muita gente semeando na vida do outro e dizendo aí a todo mundo: ó, eu semeei na vida do irmão, e nem sequer ele agradeceu. Ei, semente não é para agradecimento não, viu? Não é você dar ao outro esperando que o outro venha e diga assim: ó, obrigada pela semente que você me deu, e não sei o que, para você dizer: ó, tá vendo, semeei na vida do irmão, e agora... Não, nós não precisamos não, nós temos que simplesmente obedecer. Semear é um princípio bíblico, para que a gente possa ser abençoado financeiramente. Ele diz: ei, quando você der uma semente a teu irmão, não sai aí como os fariseus hipócritas, que ficam no meio da rua tocando trombeta, dizendo: ó, eu ajudei fulano. Aí, cadê fulano? Ajudei ele quando eu precisei, cadê que ele não me ajudou, não fez nada por mim? Ele diz: dá com a mão para que a outra não seja vista. Que nós possamos crescer nisso. Que nós venhamos semear mais, porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Quando a gente dá é porque a gente tem. É melhor você dar, porque quando a gente tem sobrando. Porque Deus já tem nos abençoado, porque a gente está andando na prática dos princípios, a gente está cumprindo esses passos importantes para uma vida bem-sucedida financeiramente. O quinto passo: ofertar, semear na vida de pessoas com o propósito de ajudá-las, sempre dentro das nossas condições. Deus não vai mandar você fazer aquilo que você não tem condição de fazer. Então, dentro das tuas condições, oferta e dizima na vida do teu irmão. Muitas vezes você vê uma irmã, você vê um irmão, ele sempre vindo com a mesma roupa, com a mesma sapato, com a mesma sandália, e você olha, você tem um monte de roupa, de sandália lá, e você não ajuda o seu irmão com aquilo. Não só é dinheiro, não. Não só é dinheiro, não. Não é você pegar e dizer assim: eu vou dar dinheiro a ele, não. Muitas vezes nós temos coisas em boas condições. Outra coisa, não vá dar o que você não quer, não, viu? Não vá dar aquilo que não presta, não, para dar ao seu irmão. Não, eu vou dar porque eu não quero mais para mim. Não. Deus sabe o coração de cada um. A gente tem que dar aquilo que está nos prendendo, para que aquilo não seja mamon na nossa vida, como a gente viu. Tem coisas que a gente se apega tanto de: ai meu Deus, isso aqui não. Que o Senhor diz: abençoa a vida de fulano, dê isso aí a fulano. Às vezes você está com algo e o Senhor diz assim: dê isso a fulano. Gente, eu já passei uma experiência na minha vida que eu tinha o maior desejo de ter algo. E esse algo chegou na minha mão. E eu estava com aquilo e eu não amava aquilo. Mas era uma coisa que ainda me prendia. E um dia eu estava num culto e o Senhor disse assim: tire e dê. Olha, foi uma luta tão grande na minha alma para mim fazer aquilo. E o diabo dizia: oxe, tu vai dar. Tanto tempo tu lutasse para ter isso. Tanto tempo que tu queria isso. E agora tu vai tirar e vai dar. Eu olhei assim, pensei, eu digo: não, isso não é de Deus não, isso é da minha cabeça. Não, Deus não ia mandar eu fazer isso não. Não foi Ele que me deu? Então se foi Ele que me deu, Ele ia me dar algo melhor. E ali eu fiquei, quando foi daqui a pouco eu tirei aquilo e eu disse: aí, tome, Deus mandou eu lhe dar. Gente, como aquilo tirou um peso de mim, como aquilo naquela hora tirou um peso na minha vida. Eu dei escondido, eu dei para que ninguém visse, eu não fiz espetáculo para mostrar que eu estava dando uma coisa que era valiosa. Não. Porque eu aprendi que é melhor dar do que receber.
É melhor você plantar na vida de pessoas, do que você está recebendo de pessoas, porque quando nós estamos dando, é porque nós temos, é porque Deus já nos abençoou. 6º passo, trabalhar equilibradamente. Lá em Gênesis 2,15, nesse versículo, vemos que o trabalho foi estabelecido por Deus antes do pecado de Adão. Portanto, ele criou o ser humano para trabalhar. Gente, trabalhar não é errado. Mas aqui deixa bem claro, trabalhar equilibradamente. Trazer o equilíbrio do trabalho para dentro da nossa vida espiritual. Se você está vivendo um desequilíbrio, essa pandemia eu sei que trouxe muito desequilíbrio na vida das pessoas. Estamos vivendo uma época difícil. Mas também o diabo vai botar coisas para lhe impedir de você crescer espiritualmente. Tem muita gente desempregada. Aí você tem culto todo dia, aí arruma um emprego para trabalhar por que horas? De noite. Para que você não tenha tempo para vir para a igreja assistir o culto. Para que você não cresça. Analisa se vem de Deus. Porque quem é espiritual discerne bem a tudo. Eu já vi relatos de pessoas que se desviaram da fé porque chegou o emprego. Estava desempregado, apareceu um emprego de noite, não tinha estabilidade ainda espiritual, não tinha maturidade espiritual para ficar tanto tempo afastado da igreja. E o que aconteceu? Se desviou, está no mundo e não tem mais força para voltar para Cristo. Foi Deus que queria isso para a vida dele? Foi Deus que queria isso para a vida dela? Não. Mas por falta de conhecimento e entendimento da palavra, uma necessidade gritando, mas Deus supre as nossas necessidades. Deus poderia ter algo melhor. Melhor e maior. E por falta de discernimento, porque toda situação ela pede uma resposta. E muitas vezes a nossa resposta quer ser rápida diante da situação que nós estamos enfrentando. E muitas vezes não estamos sensíveis a ouvir a voz de Deus, a que direção tomar. Então não prioriza o trabalho. Trabalha equilibradamente. Prioriza as coisas de Deus. Não deixa o trabalho ser escravo, não se torne escravo do trabalho. Porque o trabalho foi estabelecido por Deus. Deus quer que você trabalhe, Deus quer que eu trabalhe, mas dentro de um equilíbrio, dentro de um formato que não venha prejudicar o nosso andamento espiritual. Amém? Observação. Trabalhar equilibradamente é trabalhar sem negligenciar o primeiro e o segundo passo. Ser ensinado pelo Espírito Santo por viver na prática dos princípios e não amar o dinheiro, mas amar a Deus. Pois agindo contrário a isso, podemos até enriquecer. Porém, isso não nos dará felicidade, pois será um peso nas nossas vidas. Trabalhar equilibradamente é trabalhar sem negligenciar o congregar, o ler, o ouvir, o meditar. Gente, Deus é tão claro na palavra dele que ele diz lá no Salmo 127, que ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão. Eu acho belíssimo esse salmo. Esse salmo traz para nós um esclarecimento de uma vida equilibrada financeiramente. Ele diz aí, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não for a edificação principal, ele diz, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ele diz, vai ser inútil você se levantar de madrugada, repousar à tarde. Ele diz que é comer o pão que penosamente granjeastes. Aí ele diz assim, aos seus amados, aos filhos obedientes, aos filhos que trabalham equilibradamente, aos filhos que cumprem o primeiro e o segundo passo. Ele diz o quê? Ele dá enquanto dorme.
Gente, isso é a palavra de Deus. É Deus falando com você. É Deus falando comigo. Trazendo para nós equilíbrio. Ele diz, olha, se eu não edificar a casa, se eu não for a base da edificação da sua casa, vai ser inútil o seu trabalho. De você levantar de madrugada, você vai comer pão de dores. Tem versões que falam de pão de dores. Comer pão de dores. Mas ele diz aí, é o homem e a mulher que trabalha equilibradamente, que congrega, lê, ouve, medita, que não ama o dinheiro. Ei, eu dou enquanto vocês dormem. Ah, ministro, eu agora não vou trabalhar não, só vou orar e ficar em casa. Vim para a igreja e ficar em casa. Não, ele está dizendo trabalhar um princípio estabelecido por Deus. Mas priorizar as coisas do mundo é que não é um princípio estabelecido por Deus. Por quê? Porque ele diz, ei, quando você está cumprindo os princípios, enquanto você está dormindo, eu estou enviando anjos para trabalhar ao teu favor. Eu estou enviando anjos para que as portas sejam abertas. Se você trabalha numa empresa, para que você suba de cargo. Para que se você tem uma empresa, Deus abra as portas. Então ele quer equilíbrio de nós. Ele nos chama a uma responsabilidade, mas uma responsabilidade com qualidade. Uma qualidade de priorizarmos e entregarmos tudo que tem a Ele, porque foi Ele que nos deu. Tudo vem dEle. Tudo vem dEle. Foi Ele quem criou eu e você. Então é um princípio muito comum. Trabalhar, mas trabalhar equilibradamente. 7º passo, não desperdiçar. Aqui em João 6, do 10 ao 13, e Êxodo 12, do 1 ao 10, vai ficar a lição de casa para você. Nessa passagem de Êxodo, vemos um princípio de não desperdiçar. Aqui estava falando na festa dos israelitas, na festa da Páscoa, sobre o qual vocês vão estudar esse versículo bem detalhadamente na matéria ceia do Senhor. Então, gente, não desperdiçar. Porque muitas vezes, sabe o que é que tem levado as pessoas a desperdiçar? O consumismo desenfreado. Então eu tenho, eu não vou nem ligar, eu não vou economizar. Ei, mulheres, tenham cuidado quando for fazer as coisas. Às vezes eu já ouvi, já aconselhei pessoas e com raiva do marido, porque o marido não dava dinheiro, não fazia isso. Sabe o que era que ela fazia? Ela disse, tem nada não, ele me paga. Deixava a torneira ligada para a conta de água, vem bem alta, com raiva do marido. Pegava as coisas, cozinhava demais, para se estragar, para poder ele gastar bem muito dinheiro, para quando for no supermercado. Ei, quem é sábio, quem é sábia, não desperdiça. Porque é um dos princípios para que você possa ter dinheiro, para sua vida financeira equilibrada. Também não estou dizendo que você agora não vai gastar mais com nada, porque tem gente que leva o extremo. Nós queremos trazendo o equilíbrio. Que a gente, toda vez que eu dou essa matéria, eu lembro até de um homem que era na época no Correia, que tinha uma novela na época, que ele pegava, era debaixo da mesa, ele colocava um prato, né? E quando chegava a gente, ele escondia. A geladeira era com cadeado, que não saía com a mulher, não comia um lanche, não fazia nada. Por quê? Para não gastar dinheiro. Não, tem que juntar dinheiro. Tem que juntar dinheiro. Nunca faz uma viagem de férias, nunca sai com a esposa, nunca come um cachorro quente, não compra nem um refrigerante. Não, nós não estamos falando nisso. Nós estamos falando no desperdício. É você comprar coisa que você não precisa. É você manter um padrão que você não pode. Aí como é que você vai conseguir juntar alguma coisa? Como é que você vai ter uma vida equilibrada? Comprar o que não deve no cartão. Quando chegar no dia a conta vai chegar e aí como é que vai fazer para pagar? Aí vai esquentar a cabeça, aí vai orar a Deus. Mas o Senhor disse, eu não ensinei os passos. Eu não lhe mostrei, eu não lhe dei a receita e como é que faz. Você estava precisando daquilo, por que você comprou? Então temos que ter equilíbrio em tudo nas nossas vidas. E não desperdiçar também é um passo importante. 8º passo, administrar bem as finanças, sempre comprando dentro das nossas condições.
para que um cristão e sua família administre bem suas finanças, deve ter um planejamento financeiro, ou seja, ter uma tabela com os seus gastos. Gente, o 8º passo é administrar bem as finanças. É ter cuidado e não comprar além do que pode. Se você tem um planejamento para alguma coisa, então você vai ter que ter algumas prioridades na sua vida. Então, se você acha que algo é fundamental, então você vai ter que administrar bem suas finanças. Se você ganha 1x, você não pode gastar 2x. Você vai ter que gastar de acordo com aquilo que você ganha. E a gente vai ver logo agora que tabela é essa. Como é essa tabela, ministra? Como é que eu posso administrar bem minhas finanças? Veremos agora, e na matéria Prosperidade Bíblica, um exemplo de uma tabela a qual serve para termos uma noção, mas que nós devemos adaptar à nossa realidade financeira. Isso aqui é um exemplo, é algo bom, maravilhoso, que o discipulado está disponibilizando para você, que muitas vezes é desorganizado financeiramente. E chegou luz para você e você agora, não, eu quero organizar minhas finanças. Como é que eu faço? Tem a tabela aí para você ver agora. Em cima tem a renda total da família. Aí você bota, eu recebo tanto. Junta a tua renda do teu marido. Ou do marido e da esposa. Com um filho que mora em casa, que ajuda em casa. Você sabia que filho que mora em casa, que trabalha, também tem que ajudar em casa? Tem. Aí quais os itens? Prioridade. Dizimar e ofertar. Como a gente viu. Segundo, alimentação. Terceiro, moradia. Você vai botando tudo aí na sua tabela. Vamos dizer, você ganha 2.000. Aí você dizima e oferta R$200. Vamos botar lá 210, 215, 200, o valor que você quiser. 200 é do dízimo. E o restante você deixa para oferta. Alimentação. Vamos dizer que você gasta aí na sua alimentação de uma família, vamos dar uma renda baixa. Vamos botar, não baixo que R$800. Moradia, se paga aluguel ou paga uma prestação da casa. Minha Casa Minha Vida, R$300. Aí você vai colocando aqui, ó. Educação e colégio. Você vai botando dentro da sua realidade. Sabia que muitas vezes tem muita gente que bota os filhos em escola particular, sem ter condição de pagar. E esquenta a cabeça no fim do ano para poder pagar, que acumulou o ano todinho. E fica aquela vergonha. E os filhos são constrangidos. Por falta de um equilíbrio, não ter uma tabela, por não seguir uma regra. Educação, saúde, transporte, vestuário, higiene e beleza, lazer e ainda uma reserva. Oxe, ministra, como é que eu vou fazer isso tudo com o dinheiro que eu ganho? Dizime e oferta aqui, tu vai ver o que é que Deus faz na tua vida. Pratica o princípio, anda em fé e em amor. Não ama o dinheiro, para você ver que essa tabela vai sobrar dinheiro para tu, uma reserva para tu. Para dizer assim, meu Deus, como era, eu nunca pensei que isso podia acontecer comigo. Então pratica tudo isso que você tem ouvido. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela é real nas nossas vidas. Se Ele diz que é capaz, é porque somos capazes de fazer isso. Basta darmos um passo. Dê um passo, pega essa tabela, faça isso. Eu sei que a princípios a alma da gente até grita. Mas quando a gente começa a pôr em prática, a gente começa vendo resultados. A gente começa vendo resultado na nossa vida porque obedeceu à voz de Deus. Amém? Observação. Além das despesas mensais, existem algumas despesas extras, como bimestrais, que são de 2 em 2 meses. E semestrais, que são de 6 em 6 meses e também anuais. Sabemos que além das despesas mensais, existem outras despesas como IPTU, IPVA, escola, e taxas, condomínio, muitas outras coisas. Que você pode incluir aí nessa tabela, amém? Concluindo.
Se nós seguirmos esses 8 passos, permitiremos que o Senhor atue cada vez mais nas nossas finanças. E por causa disso, o devorador, demônios responsáveis por travar a área financeira, ele será repreendido, como está lá em Malaquias 3, do 6 ao 12. E em Mateus 23, 23. Essas duas passagens, elas estão falando com os israelitas na dispensação da lei. Mas os princípios contidos nela também servem para nós, a igreja, na dispensação da graça, conforme estava em Hebreus 7, 8 e 1 Coríntios 9, do 13 ao 14. Então, concluindo tudo, se nós negligenciarmos estes 8 passos, nós vamos permitir que o diabo e os seus demônios travem as nossas vidas espirituais e a gente não consiga repreender o devorador e haja um desequilíbrio nas nossas vidas na área financeira. Temos que seguir as regras da palavra. Se Deus diz lá em Malaquias que repreende o devorador, que vai derramar as bênçãos do céu em nós, em maior abastança, que ele vai fazer com que a gente tenha o suficiente para se manter, para viver, e as bênçãos que estão estabelecidas para nós, então, se nós praticarmos isso, vamos ter uma vida tranquila e sossegada. Se nós nos permitirmos praticarmos os passos que nós ouvimos. E nós vamos ter o quê? O Senhor repreende o devorador. Ele mesmo quem disse que repreendia o devorador, não é eu e você não. Só a nossa obediência vai fazer com que isso aconteça. Ele diz, ei, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Ele estava falando com um povo desobediente. Ele disse, ei, torne-se para mim. Se você estava fazendo errado, agora eu faço o que é certo. E eu me tornarei para vós outro. Ele está dando uma chance. Diz o Senhor dos exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Aí o Senhor diz, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí o Senhor responde, nos dízimos e nas ofertas. Aí ele diz mais assim, com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Ele estava falando para o povo de Israel, mas que serve para nós hoje. Aí ele diz, trazei todo o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Aí ele diz, e aí provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramará sobre vós bênção sem medida. Aí ele diz, por vossa causa, por você estar andando em obediência à minha palavra, o que é que eu vou fazer por você? Por vossa causa eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é que está falando comigo e com você? É Deus. Ele diz, ei, eu vou repreender o devorador por sua causa, porque você está andando em obediência à minha palavra. Porque você está praticando os 8 passos que eu lhe ensinei. Porque você está andando de acordo com aquilo que foi instruído. Ele diz, eu mesmo. Por você estar andando em obediência, eu não vou permitir que o diabo entre nas tuas finanças. Eu vou preservar a tua saúde para tu não gastar o dinheiro que tu tem com remédio. Eu vou preservar o teu carro para que não fure pneu, para que não acabar as peças ligeiro. E Deus pode fazer isso, ministro. Ele está dizendo aqui. Não sou eu e não é você, é a palavra de Deus. Se você crer, diz aí, por conta disso, porque você está andando dessa forma, eu vou repreender o devorador. Faça um teste. Para que não consuma o fruto da terra.
Tem gente que faz comida que quando cozinha parece que não cozinhou nada, não dá para ninguém. É o devorador. Quebra cano, quebra as torneiras de água, a energia vem lá em cima, tem vazamento, quando chegar a conta da Compesa, muitas vezes a CELP está lá querendo cortar porque desperdiçou, porque não tá fazendo a coisa certa. Então, gente, se a gente for obediente ao Senhor dentro do que a gente conhece e entende da palavra, Ele deixa bem claro para a gente que Ele vai repreender o devorador, que Ele vai trazer para nós bênção tal de maior abastança. Se você crê na palavra de Deus, descansa. Descansa. Ele prometeu, Ele garante, as coisas vão acontecer. Espera no tempo certo, não atropela os tempos. Tudo tem um tempo determinado por Deus aqui na terra. E não é tempo mais de perder tempo. Não dê legalidade ao diabo. Não abra brecha para o diabo. Não guarde mágoa. Devolva dízimo. Anda em fé. Anda em amor. Vai ganhar vida. Seja obediente à palavra. Que você vai ser galardoado aqui na terra. Bênçãos materiais e bênçãos espirituais vai vir para a minha e para a tua vida. Não te ilude com as coisas desse mundo. Não enche teus olhos com as coisas desse mundo. Enche teus olhos com as coisas espirituais e eternas. Teu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Nós temos que correr com perseverança a carreira que está proposta, olhando simplesmente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém? O contrário é verdadeiro. Não cumprir esses oito passos fará com que Deus permita que o devorador destrua nossas finanças. Se não cumprirmos, Deus fica impedido de nos ajudar, levantando muitas situações para que o nosso dinheiro acabe logo, o carro quebre sempre, filho adoece com frequência, ou o próprio Senhor pode tocar nas finanças de forma que haja perdas em nossas vidas. Se o coração não estiver voltado para Deus, leiam Ageu 1, do 1 ao 11, e você vai ver que foi o próprio Senhor tocando nas finanças, porque o coração daquele povo estava voltado para as coisas materiais, naturais e humanas, não estavam voltados para as coisas celestiais e eternas. Então, se nós não praticarmos isso, não temos que questionar Deus, não temos que estar chorando na presença de Deus. Por quê? Porque estamos negligenciando coisas que Deus estabeleceu na palavra e que é fundamental para as nossas vidas. Mas eu sei que você é inteligente e eu sou inteligente e a gente vai continuar fazendo aquilo que Deus chamou, aquilo que Deus estabeleceu na palavra dele. Amém? Capítulo 4. O Senhor Jesus Cristo dizimou e ofertou enquanto esteve aqui na terra. Sim. Jesus, sim. Pois ele ensinou que devemos dar a Deus o que é de Deus, os dízimos e as ofertas, e disse que os fariseus estavam certos em devolver os dízimos. Como está lá em Mateus 23, que a gente leu na primeira aula. Jesus devolveu o dízimo? Devolveu sim. Que ele diz lá em Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes negligenciado o preceito mais importante da lei, a justiça e a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquela. Deveis fazer essas coisas, o quê? Dizimar e ofertar. Mas, sem omitir o quê? Que eles não estavam andando em justiça, não estavam andando em fé, não estavam andando em amor. Por isso que ele disse, vocês são hipócritas. Eles foram nomeados por Jesus por hipócritas. Olha, vocês estão dizimando, mas não estão andando em fé, em amor, em justiça. Não serve para nada. Amém? Jesus era a favor do dízimo. Com certeza ele praticava o que aprovava e ensinava. Sendo assim, nós podemos afirmar que o Senhor Jesus Cristo dizimou e ofertou. Amém? Capítulo 5. Aprovações e perseguições por estarmos devolvendo dízimos e ofertas. Por estarmos honrando ao Senhor, devolvendo dízimos e ofertas, nós vamos chamar a atenção das pessoas, como está lá em Mateus 5. Algumas pessoas, elas vão chegar para nós e vai nos elogiar.
Por quê? Porque nós vamos refletir a glória de Deus. Porque ele diz, vós sois luz no mundo. Não se pode esconder uma casa edificada sobre um monte. Porque estamos honrando ao Senhor, a nossa luz vai brilhar, as bênçãos vão vir para a nossa vida por consequência mesmo. Vai se manifestar a palavra na nossa vida mesmo. Uns vão nos aprovar, como está aqui em Mateus 5,16, que diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Ei, vai ter gente que vai bater palma, vai se alegrar contigo, porque tu tá dizimando, ofertando, tua vida tá deslanchando, tu tá conseguindo pagar tuas contas, tu tá conseguindo fazer aquilo que Deus determinou, filhos obedientes, filhos indo para a casa do Senhor, carro estável, as contas pagas, necessidades supridas. Vamos ter pessoas que vão se alegrar com isso. Mas também vão ter pessoas que vão criticar você e vai perseguir você. Como? Como está lá em Mateus 10. Que diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os quê? Os que são perseguidos. Por quê? Porque está andando em obediência. Porque está andando de acordo com os padrões da palavra. Ele diz, bem-aventurado, mais do que feliz quando a perseguição vir, porque você está andando como Jesus mandou. Você está andando como Jesus andou. Vai vir perseguição? Vai. Vai vir pessoas que vão se levantar contra você? Vai. Que vão falar mal de você, que vão reclamar, que vão dizer, vai. Mas você vai estar em paz. Por quê? Porque você crê naquilo que você está aprendendo, naquilo que você conhece e entende. Você não vai se deter, você não vai parar porque algumas pessoas não vão aprovar a tua vida. Não, você não vai viver em função de pessoas. Você vai viver em função de Cristo. Você vai viver em função da palavra. Porque é ela que está trazendo resultado para você. Não são pessoas que trazem resultado. É a palavra que traz resultado. É o Senhor que traz resultado para as nossas vidas. E vamos ser perseguidos, sim. Pessoas vão falar mal de nós. Pessoas vão nos criticar, mas nosso alvo não é pessoas. Nosso objetivo não é pessoas. Nosso objetivo é focarmos simplesmente no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém? Quanto mais renovarmos a nossa alma, como está lá em Romanos 12, 2 e Tiago 1, 21, que é um processo, mais conseguimos o quê? Não ficarmos soberbos com os elogios do que aprovam ou devolvermos os dízimos e as ofertas, pois sempre transferiremos a glória para o Senhor. Quando tua vida estiver bem, ou se tua vida está bem, vai ficar melhor ainda. Quanto mais nós renovarmos a nossa mente, quanto mais as pessoas vierem nos elogiar, menino, como tá assim, tu tá desse jeito, e como é numa crise dessa e tu tá conseguindo vencer, como é que numa crise dessa tu tá conseguindo fazer isso, como é que numa pandemia... Você não vai dizer é mérito meu, não. Não. Você não vai se pegar com elogios, nem vai se tornar soberbo, não. Você vai transferir a glória para o Senhor, porque tudo é dele, tudo vem dele. Lembra que ele diz, eu repreenderei o devorador. Eu abrirei as comportas do céu. Eu quem estou te dando. As bênçãos vêm através de mim. Então você e eu não tem que ficar soberbo com os elogios das pessoas que vêm nos aprovar porque estamos devolvendo dízimos e ofertas. Também suportarmos em amor quem nos persegue, pagando o mal com o bem. Gente, é tão sério isso. Porque muitas vezes a gente está dizimando e ofertando e não está suportando o outro. E isso tem atrapalhado muito a vida das pessoas. Mas quem busca a palavra, quem lê, quem renova a mente, quem deseja crescer progressivamente, que é de fé em fé e de glória em glória, que a gente vai se tornando a imagem de Cristo. Então nós vamos suportar em amor aqueles que vão nos perseguir. Por quê? Porque
Deus sempre vai abrir portas. No teu emprego, tu dizime oferta, você pode chegar no maior patamar dentro da empresa. Se você tem uma empresa, você pode chegar num patamar fora do comum, dentro dos padrões. Por quê? Porque você está sendo obediente. E por estarmos crendo que fomos libertos da eternidade do lago de fogo, inferno, e vamos vivendo eternamente com o Senhor na Jerusalém celestial. Porque a perseguição não vai roubar de nós a consciência da eternidade. A gente não vai guardar o mal, não vai pagar mal com o mal, não, porque ele diz, vença o mal com o bem. A gente vai vencer as afrontas, as perseguições, falando bem de quem fala mal de nós, daqueles que se levantam contra nós. E vamos viver eternamente com o Senhor. Guarda a tua coroa, não deixa ela ser roubada. Existe um inimigo que quer roubar aquilo que eu e você tem de precioso. Amém? Conclusão. Encerramos aqui o estudo sobre dízimos e ofertas, que, como já falamos, infelizmente é um assunto mal compreendido no meio cristão, mas que através dessa matéria, com auxílio do Espírito Santo, foi mais esclarecido para nós. Esperamos que você tenha sido poderosamente abençoado com o conhecimento e entendimento da palavra de Deus, a palavra que cura. Luz chegou. A Bíblia diz que lâmpada para os pés é a tua palavra e luz para o teu caminho. Então, lâmpada e luz. Chegou luz para nós, que possamos ser praticantes, que possamos praticar aquilo que já chegou até nós, para sermos beneficiados nesses últimos dias. O mundo precisa ver em nós Cristo através de nós, através das nossas ações, atitudes e comportamento, porque nascemos dele, temos que viver para ele, porque um dia vamos voltar para ele. Eu creio que você foi abençoado e eu fui abençoada em nome de Jesus. Amém.